Senhor presidente, acho bom, governador Eduardo Riedel, ouvir os reclames da oposição. Que bom que o Estado arrecada bastante. Sinal que no nosso Estado, diferente de outros estados que têm alíquotas modais maiores, nós temos uma pauta fiscal que explora os comerciantes. Nós temos a exigência do garantido antes mesmo de vender e colocar um produto no estoque, quando o comerciante põe na sua prateleira. Por isso que está arrecadando tanto, cobrando dos comerciantes tributo, aumentou gasolina, aumentou previdência, criaram-se taxas, temos a taxa cartorária mais alta do país. Por isso que nós não estamos, nesse momento, precisando de aumentar tributo. Que bom que eu vi o deputado Rafael Tavares, que bom que eu vi o deputado João Henrique Catan, que estaríamos prontos a votar contra o aumento de tributo. Mas cogitou, teve quase lá. Em 2024, talvez enfrentaremos, deputado Rafael Tavares, de novo essa pauta. Quero, aqui nas explicações pessoais, voltar a falar da lei do Pantanal, porque a minha fala foi curta, infelizmente. Nós temos, deputado Paulo Corrêa, casos que consideram algumas áreas de Porto Murtinho produtivas, pela característica do bioma, como Mata Atlântica, como floresta amazônica, pasme. Então, nós temos essa caracterização macro que delimita por GPS, e nós não estamos colocando na lei, não tinha na lei, né? Nós fizemos uma emenda agora nesse sentido, colocando a possibilidade do produtor discutir e demonstrar que, mesmo ele estando dentro da linha, que é aquele mapa do IBGE, que nós precisamos tirar também, deputado Renato, e trazer a cartografia para o estado de Mato Grosso do Sul, mas naquela caracterização macro, nós temos que permitir, ali na região de borda, na serra, na parte alta, às vezes, nós não estamos presentes daquele bioma. Então, eu crio uma emenda que diz assim, que fica permitido aos produtores defender, através de laudos com engenheiros agrônomos, a caracterização do seu bioma. Porque nós temos a faculdade de eficiência da caracterização macro, mas nós temos também as individualidades de cada local. A gente já teve casos aqui no próprio Imaçu que comprovaram que ali em Porto Murtinho não era a floresta amazônica e não era nem a Mata Atlântica. Então, nós estamos criando um mecanismo na lei que permita a defesa quando descaracterizado o bioma. Com relação ao EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental, deputado Rafael Tavares, está se diminuindo nessa lei de 1.000 hectares que o decreto autorizava para 500. E se o grupo econômico for reconhecido, nós podemos chegar a casos de 50 hectares, 100 hectares, com exigência de EIA-RIMA. O que é o EIA-RIMA? Nada mais é do que um estudo de impacto ambiental daquela região que você pretende fazer uma limpeza de pasto, alguma coisa nesse sentido. Agora, o Imaçu, os órgãos de controle ambiental, os órgãos de controle ambientais, eles já têm EIA-RIMA praticamente do estado de Mato Grosso do Sul inteiro. Se não tem exatamente daquela área que está pedindo, tem de uma outra a 2 quilômetros, a 1.000 metros, um vizinho, fronteiro, lindeiro, com a mesma característica de paisagem e vegetação. Como que é feito esse estudo? O cara tira uma foto por satélite de um estudo que o seu vizinho de propriedade fez, calculando o mesmo impacto. Então, é uma burocracia, é um custo para o pantaneiro, que a gente tem que pensar muito bem nesse momento e deixar já autorizado 1.000 hectares por ano, desde que planejado, desde que informado, sem um critério burocrático, para que a gente possa estabelecer algo moderno, sustentável, diferente para o pantaneiro, que vem preservando o seu bioma quase que na totalidade, há mais de 300, 200 anos de exploração. O artigo 23 dessa lei, que cria recursos do Fundo Clima Pantanal, prevê que eles serão divididos e aplicados na seguinte proporção:
10% em atividade de fomento à estruturação, governança territorial, ao desenvolvimento sustentável e ações de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico no percentual, aqui repete, de 10% dos recursos. Deveria ser o inverso. Investir na estrutura do Pantanal, no apoio científico, deveria ser 90%. Quando designa em programas de PSA, que é pagamentos de compensação ambiental, na AUR Pantanal prioritariamente, nós estamos dando esse dinheiro para os banqueiros que investiram e criaram um corredor biológico com quase 4% do tamanho da extensão do Pantanal. É importante lembrar, quem conhece o Pantanal, que não são mais grandes áreas de 50, de 30, de 20 mil hectares. Nós já passamos por ali 3, 4 gerações de famílias, e nós já estamos chegando a áreas de 1.000, de 500 hectares no Pantanal, que se não permitirmos o confinamento, não permitirmos a exploração sustentável, ficará refém desse recurso de ONG, para poder ter algum tipo de receita na sua propriedade. A verdade é que, no médio, longo prazo, essa lei quer transformar o Pantanal em propriedade das ONGs que se instalaram lá e montaram esse corredor. Hoje, o banqueiro André Esteves e a Tereza Brecher, que o seu esposo era um dos maiores acionistas do Itaú, eles detêm 4% do nosso Pantanal. Formaram esse corredor e agora querem implementar uma maneira de tornar o Pantanal improdutivo, receber por isso, enquanto suas empresas em outros estados, em outros países, continuam de maneira sustentável a encontrar o que o Pantanal encontrou desde que o pantaneiro chegou lá, que é o equilíbrio, que é o respeito à vida. Esse fundo de compensação de clima Pantanal não estabelece, por exemplo, um critério de compensação para o fazendeiro que tem o seu animal abatido pelos felinos, pela onça parda, pela onça pintada. Uma das maiores reclamações e reivindicações do pantaneiro é o abate, a comelância de carcaça. Talvez aqui esteja a possibilidade de eu inserir uma emenda da nossa lei da onça, que à época dizia que não tinha um fundo previsto para compensação. Temos agora. Por que não pensar no fazendeiro que, além de toda essa restrição, pressão, multa, fiscalização, agora o IBGE se apropriando do estado de Mato Grosso do Sul, com a concordância do governador, tendo que assistir o seu rebanho ser devorado pelos felinos, e que, se de maneira inteligente fosse pago o percentual equivalente à carcaça, deixaria os felinos abater à vontade. Criaria-se um corredor no Pantanal verdadeiro de preservação, como nós vimos inúmeros casos de sucesso de preservação na África, nos safaris. Agora, ninguém pensa, ao criar um fundo desses, que o programa de PSA, 90% será devolvido para as ONGs, que receberão 50% desses recursos, das multas dessa legislação contra os fazendeiros e de irrigação de organismos internacionais que estarão autorizados a financiar essas organizações não governamentais. O Pantanal vai virar um inferno de perseguição ao fazendeiro, denuncismo, improdutividade. Essas áreas vão ser transformadas em grandes sítios, chácaras e reservas para ONGs se apropriarem do nosso estado, que temos tanto orgulho de chamar do estado do Pantanal. Volto a colocar a entrega do governador Eduardo Riedel para os órgãos de pesquisa, quando no artigo 15 estabelece que os regulamentos serão observados segundo as orientações da Embrapa Pantanal. É negar a competência do IMASUL, da Agraer, do próprio estado de Mato Grosso do Sul, para regulamentar a sua lei e editar suas normas. Eu não quero ser governado pela Embrapa Pantanal e pelo estado do IBGE.
Eu quero um governador que saiba diferenciar um curicho de uma vazante. Eu quero um governador que conheça a estrada parque e que diga e que defenda quando eles estão errados. Agora perceba, essa lei estabelece bons critérios e genéricos para quem é um técnico que fica atrás do computador e delimita ali, ó, aquele mapa ali, o Pantanal. Se você for olhar a parte alta do Pantanal, as áreas de restrições de 190 de altitude, a parte alta que não é alagável, a serra, o confinamento hoje exige-se uma qualidade melhor de carcaça bovina. O fazendeiro que tiver uma pequena propriedade no Pantanal e que não puder confinar para ter um preço melhor de chegada do seu animal, ficará com uma propriedade improdutiva, inviável, que está daí então, na iminência de ser invadida. Parece que o Ministério do Meio Ambiente está criando, dentro dos seus órgãos, IBGE, IBAMA, INCRA, um canal de interligação para que torne o fazendeiro do Pantanal improdutivo, para que ele possa ser invadido e expropriado. Então, muito cuidado com essa lei do Pantanal. Ah, mas tem concordância aqui com FamaSul, está todo mundo concordando. Então é preciso todo mundo discordar e começar a ler o que está escrito na lei e os reflexos que trarão a renúncia das próprias prerrogativas do Estado. A impressão que eu, como legislador, tenho é que o meu Estado está sendo entregue, o meu Pantanal, o Estado do Pantanal está sendo entregue para a ministra do Meio Ambiente e para os banqueiros que sempre estiveram do lado do Partido dos Trabalhadores. Essa que fica a impressão. Então, defenderei e votarei contra a legislação do Pantanal como ela está. Colocamos 15 emendas importantes nessa lei. Senhor deputado, a excelência dispõe de 3 minutos. Obrigado, presidente. Era o tempo que tinha para alegar discordância a uma legislação que estabelece, inclusive, num desses determinados inúmeros e confusos parágrafos, que os retiros e sedes, senhor presidente, são as habitações destinadas aos ribeirinhos. Então, as habitações destinadas aos ribeirinhos, elas podem ser regulamentadas pela legislação, mas dizer que as sedes e os retiros são habitações dos ribeirinhos, talvez possa trazer um problema de ordem social muito grande. Então, nós fizemos várias emendas, as quais as mais importantes nesse momento abordei nessa tribuna, estabelecendo, inclusive, que esses programas de PSA, como está na legislação, sejam prioritariamente pagos ao produtor rural por indenização ou por investimento, porque acredito que essa casa, sim, a Casa do Povo, tem a competência constitucional e social para chegar a um melhor texto. Da maneira que está, não reúne as condições de ser votada, sob pena de colocar em risco o homem do Pantanal e o nosso título de O Estado do Pantanal, passando ao Estado do IBGE, do Lula e da Marina. Obrigado, senhor presidente.